Bora, bora, minha gente! Sejam bem-vindos. A pessoa tá atrasada, né? Estou atrasada, desculpem. A pessoa se empolga conversando, quando vi já tava na hora, busca a filha, leva a filha, enfim, mas aqui estou. Aqui estou pra gente conversar hoje com sangue nos olhos. Mentira, nem é tanto sangue nos olhos assim. É um pouquinho só. Sejam bem-vindos, mande esta live para todas as pessoas que você conhece, que está passando por um processo de luto, que já passou por um processo de luto, tá? Que a gente possa conversar sobre algumas coisas importantes. Eu tive conversando com uma pessoa bem querida que eu conheci, e aí a gente discutindo, né, a questão, né, ela estava passando por um processo de luto, e aí a gente começou a conversar, e aí eu decidi fazer uma live sobre isso. Por quê? Deixa eu até colocar aqui. Eu nem lembro qual foi o título que eu dei lá no folderzinho que eu fiz pra vocês, mas coisas que não devemos escutar no processo de luto. Quem aqui já escutou barbaridades e ficou chateado com o que escutou no seu momento de maior dor? Tem alguma coisa que você escutou que foi ruim, que doeu, que você teve que se afastar um pouco daquelas pessoas porque você detestou ouvir aquelas coisas? Hoje eu quero falar, né, sobre o luto e as asneiras que as pessoas falam. E por que as pessoas falam as asneiras que falam, tá? Porque às vezes, a gente enlutado também cai num julgamento daquelas pessoas. Olha o tipo que a fulana falou, porque eu nunca mais quero falar com ela. E às vezes a gente esquece que é um processo de dor tão difícil, inclusive para quem quer nos ajudar. E a gente esquece e acaba também fazendo julgamentos, tá? Então, essa conversa que eu tive, a pessoa falou uma coisa assim: você está bem, nem chora. Marido falando que não ama a família. Me explica melhor, Érica. Você não ama porque você não chora? É isso? Assim, gente, então a conversa que eu tava com essa pessoa, eu já tinha pensado uma outra vez que eu tinha que verbalizar isso, porque eu vejo isso nas pessoas. Ela perdeu a avó. A avó era uma pessoa que foi quem cuidou dela a vida inteira. E aí essa pessoa me contando, né, minha avó era praticamente uma segunda mãe, eu passava muito tempo com ela. E, gente, quantos de nós, quantos aqui foram criados pelos avós? Quantos aqui talvez não foram criados pelos avós, mas tiveram um super vínculo com os avós? Eu não sei quem tá aqui me ouvindo, e se puder levantar a mãozinha aí ou falar, enfim, que talvez já tenham perdido seus avós. E aí, ela contando das dores, enfim, e eu perguntei pra ela: as pessoas acham estranho você sofrer pela avó, não acham? As pessoas acabam meio que desdenhando um pouco desse sofrimento. Afinal de contas, ela é velha. Tá tudo bem velho morrer. Oi? Tá. E aonde eu quero chegar aqui, gente? Na nossa cultura, então, nossa cultura não, né? É assim: nasce, cresce, reproduz e morre. Então, a gente aprendeu desde pequenininho que quando tiver bem velhinho, vai morrer. Ok? Ok. É claro, e a gente precisa levar isso em consideração, sim, tá? E o que eu vou falar não é desmerecendo ninguém que tem idade. Mas quando a gente fala de uma morte, de uma pessoa que tem mais idade, mais tempo vivido, e de uma pessoa que é muito jovem, de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa na meia-idade, geralmente as pessoas se sensibilizam mais por aqueles mais jovens, certo? A gente se choca um pouco mais, a gente entra num movimento de compaixão um pouco maior, tá?
Laerte, querido, que delícia te encontrar. Olha, eu trazer tudo pra live aqui, ó. A gente ficou conversando igual uns loucos. Então, gente, assim, quando a gente fala desse movimento, tá? De pessoas mais velhas morrendo, é claro, tá? Que... entendi, Erika, agora o que você quis dizer. Tá. Eu vou fazer uma live só sobre isso. Sobre o luto de separação de casais. O que vocês acham, gente? Bora? Amanhã? Vocês me aguentam 2 dias seguidos? Amanhã? Pode ser? Pode ser. Aí a gente fala só de separação, que também é um luto bem dolorido, né? Porque é um luto de alguém que tá vivo. E tá viva e às vezes tá com outra. E aí dói bastante, tá? Então, aqui, amanhã vocês estejam aqui comigo de novo, tá bom, gente? Eu prometo que eu vou tentar chegar no horário. Então, e aí... Tá? O que eu queria dizer? Que quando a gente fala de pessoas mais velhas, a gente tem uma aceitação um pouquinho maior da tal da morte. Que a gente não compreende, que a gente não entende, que a gente tem um distanciamento bem grande com essa morte, que é algo que a gente não tem controle. Mas quando eu estou lá nos meus 90, 100 anos, a gente até compreende mais esse processo, porque a gente vai se preparando para ele. Então, é diferente de uma pessoa muito jovem. Mas, gente, o fato de uma pessoa mais velha morrer não significa que quem ficou não vai sofrer, não vai sentir falta. E esse é um tipo de preconceito com o luto de pessoas mais velhas. Nossa, mas era sua avó, né? Tipo, nossa, mas você tá chorando desse jeito por causa da sua avó que já tinha 80 anos. E aqui tem mais uma coisa também que eu quero dizer pra vocês. E eu sei que a maioria que tá entrando aqui que eu conheço tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Gente, eu não sei vocês, mas eu não me sinto velha. Só que quando eu era criança, eu pensava, nossa, pessoas de 40 anos é muito velho. Hoje, quando eu penso... O de 60, então, nossa, tava com o pé na cova. E aí, quando eu penso nos 60, caraca, tá faltando menos de 20 anos pra eu chegar. E eu não me sinto velha. Me sinto velha em algumas coisas, né? A gente não tem mais o mesmo pique, não é mais a mesma coisa, né? Como desembalada, depois dos 30 tem que ter lugar pra sentar, né? De preferência começa cedo, esse teco de começar esse show que a gente vai, sei lá vocês, mas quando você vai no show, o show tá marcado, sei lá, 11 horas, você já sabe que vai começar 1h da manhã, meia-noite, mas 2 horas em pé, nossa, gente, me sinto uma velha assim, tipo idosa. Aí quer ver quando demora mais ainda, nossa, que palhaçada, eu já fico irritada com nem assistir o show já, bem coisa de velho mesmo, né? Então tem coisa que a gente vai ficando velho mesmo, a gente vai ficando seletivo, a gente vai ficando chato, enfim. Mas pensar na coisa daquele idoso, a gente já não tem mais isso tanto. A gente começa a entender a idade, a gente já começa a achar jovem, né? Hoje eu vejo meus pais com 70, acho eles super jovens, e antigamente isso era velhíssimo e não é mais. Então, são essas coisas que vai mudando no passar do tempo. E aí, quando uma pessoa mais velha morre, as pessoas, de um modo geral, veladamente, ficam nesse movimento, mas nossa, você viu, tá chorando tanto ainda por causa da avó, gente, a avó que já tava velha. Como se a gente tivesse que estar 100% preparado para perder pessoas que a gente ama. Não estamos. Nunca ficaremos. Tá? A gente consegue pensar na possibilidade de morte das pessoas que amamos, principalmente aquelas que são mais velhas. Né? Tá chegando, né? Tão mais perto da finitude, estão ficando mais velhos, as doenças começam a aparecer. Então a gente começa a refletir sobre a possibilidade de morte, que quando a gente tem 15 anos é uma coisa distante demais. Hoje já não é mais tanto, ok? Mas cuidado. Cuidado com esse tipo de comentário, tá? Nossa, era sua avó que está sofrendo. Era seu avô e você tá desse jeito. Avós morrem, ok? Mas não precisa ser os meus, né? Se for pra gente pensar, é bem isso. Assim, tá, eu entendo. Pessoas morrem. De preferência, ninguém que eu conheço. Pais morrem, mães morrem, avós morrem. De preferência, não os meus. Porque é isso, né? Quando não é comigo, parece que é simplista. Então, cuidado aqui nesses julgamentos, tá? E aí, às vezes, a gente cai em algumas coisas. Olha, eu derrubando as coisas aqui.
que eu queria falar de um outro cuidado. De velórios, por exemplo, tá? Velório, gente, eu quero fazer com vocês aqui, vou fazer uma artezinha sobre isso, sobre os termos mais modernos para alguns eventos, assim como um velório, tá? O velório, que é um momento de despedida, então ele é um ritual de despedida necessário, ok? Difícil, porém necessário. Por que é necessário? Eu sei que a gente não gosta muito, mas eu vou dizer por que o velório é necessário. Porque para a pessoa que perdeu alguém, o luto compartilhado é um luto amenizado. Anotem essa frase, que ela é linda. Luto compartilhado é luto amenizado. Quando eu estou no meu auge da dor, de perder alguém que eu amo loucamente, eu percebi que tem várias pessoas me dando um certo suporte, eu não tô sozinha nessa. Então, de uma certa forma, a situação de velório, ela vem com um acolhimento, a situação de despedida, né? A gente tem que começar a mudar o termo aqui do velório para um processo, um ritual de despedida. E se eu tenho mais pessoas, ela vem com um certo acolhimento, ok? Por isso ele é tão importante, tá, gente? E assim, a pandemia nos mostrou o quanto a falta de velório enlouqueceu mais ainda o luto das pessoas, a ponto de se tornar um luto prolongado, que é um luto mais difícil, é um luto que traz algumas patologias junto, tá? O luto não é uma patologia, luto não é uma doença, porém, um luto não trabalhado, ele pode trazer junto com ele inúmeras patologias, inúmeras, tá? Então, inúmeras mesmo, tá, gente? Aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, que não é uma pesquisa científica, eu nunca li isso em lugar nenhum, nunca mesmo, tá? Eu vou falar uma coisa que é baseada no meu achismo, pode chamar isso assim, eu diria que é baseado na minha experiência, de 21 anos. Gente, esse ano eu vou fazer 21 anos de formada, meu Deus, que velha! Ó, isso é coisa de gente velha, né? E eu percebo que a somatização, as doenças, elas começam a aparecer de forma mais intensa nos homens do que nas mulheres. Tá? Por quê? Porque os homens não são autorizados a chorar, a falar sobre o que sentem, a expressar as suas dores, a manifestar tudo aquilo que tá aqui dentro. A mulher é mais chorona, a mulher vai pra fora. O homem que não faz isso, ele vai pro vício. Tá? Ele chora. Gente, por que a gente tem tanta gente alcoolizada, né? Que tá no vício do álcool, no vício das drogas, nos vícios de um modo geral. O vício é uma lágrima. Aquilo que eu não consigo controlar são lágrimas derramadas de outra forma que não são expressadas pela minha boca, nem pelos meus olhos. Não são faladas, são as minhas dores não expressadas, nem pelas lágrimas, nem pelo verbal. E aí, os vícios me pegam, tomam conta de mim, tá? Então, o que eu queria dizer pra vocês, que assim, que essas emoções todas que aparecem, né, no luto, eles podem transformar em patologias, tá? E aparecem bastante, assim, a gente vê bastante. Infelizmente, e como eu disse, eu não vi em pesquisas, mas deve ter, mas ainda é mais forte em homens do que em mulheres. Por quê? Porque as mulheres choram mais, as mulheres falam mais do que sentem, os homens não. Eu não sei se vocês lembram, quem é velho lembra. Quando a gente assistia Globo, né, onde o mundo assistia Globo, a gente tinha propagandas falando da saúde do homem, onde se fazia propagandas falando assim: homens, vão procurar médico, vão no médico, veja se tá tudo bem com você, veja se tá tudo certo aí. Por quê? Porque os homens estão morrendo muito antes que as mulheres. Gente, isso é desde quase sempre, né? A gente, eu tenho um grupo, agora faz tempo que eu não vou lá com elas, mas é um grupo maravilhoso, que é o Grupo Geração, da Univel. E eu dei aula há muito tempo pra elas, assim, elas se encontram todas as vezes. Oi, eu sou um homem que faço xixi sentado, né, Eduardo? Isso aí. Tem que fazer xixi sentado mesmo, até pra não fazer sujeira, que ninguém merece, né? E lá nesse grupo Geração,
Eram umas, sei lá, umas 80 senhorinhas, assim, quase todas viúvas, assim. Tinha uma outra lá que tinha marido vivo ainda. E aí, tinha um ou outro viúvo que aparecia. Gente, era tão bonitinho, porque daí os viúvos, né, as mulheres ficavam disputando quem queria sentar perto, assim. Tudo danadinho, as meninas queriam namorar. Mas a gente via muito isso, assim, o quanto as mulheres ficam viúvas, muito mais do que os homens, muito mais. Por quê? Porque muitas vezes os homens não se cuidam. E às vezes não é nem só se cuidar na questão de saúde física, mas também a saúde mental, né? Eu posso falar o que eu tô sentindo, eu posso expressar o que eu tô sentindo, eu posso chorar o que eu tô sentindo, e tá tudo bem. Então, o luto do homem é considerado, inclusive, um luto não autorizado socialmente, tá? Então, exemplo, o homem acabou de separar. Muitas vezes ele entra numa fossa gigante, gigante. Não, cara, vamos sair, vamos beber, vamos pegar todas. Entende? O que é isso? Enfim, embaixo do tapete a sua dor. E vamos curtir a vida. A gente pode curtir a vida. A gente pode sair sim, porque pode fazer bem. Mas talvez antes de fazer isso, eu preciso entrar em contato com aquilo que dói, tá? É a mesma coisa quando a gente perde alguém, tá, gente? Em questão de separação também, como eu falei, pra quem tá entrando agora, amanhã nós vamos fazer uma live sobre separação. Mas, quando a gente fala desse processo de separar, enfim, de perder alguém, o quanto a gente inicialmente, vira e mexe, as pessoas me ligam assim, a pessoa perdeu alguém foi uma semana, 5 dias, 2 dias. Ainda preciso organizar aqui a bagunça que ficou, entender o que tá acontecendo, quem sou eu agora, o que eu virei agora, como que vai ser minha vida sem aquela pessoa, que emoções que está. Então, realmente um momento de muita bagunça, que com o tempo vai amenizar, vai passar. Não, vai passar não. Vai organizar essa bagunça aqui dentro. Ela começa a tomar alguns lugares. Aquilo que é muito agudo vai se transformar em uma coisa um pouco mais um pouco mais tranquila de um modo geral, tá? Muito bem. Olha só. O que não dizer a uma pessoa que está passando pelo processo de dor? O que não dizer? Deus levou porque era bom. Então eu que fiquei sou ruim? Então, se eu quiser ficar vivo aqui para sempre, o que eu tenho que fazer? Deus levou porque era bom? Como é que uma criança entende essa fala? Sendo que ela escutou a vida inteira que ela tem que respeitar, obedecer, ser querida. Mas aí, que Deus é esse tão punitivo que levou porque era bom, mas aí levou porque era bom? Sabe uma bagunça? Uma bagunça, fica uma bagunça, tá? Fulano está melhor do que nós. Não sei. Como é que eu sei? Como é que eu posso aprovar uma coisa dessa? Como é que eu posso confirmar que o fulano está melhor que eu? Nunca morri para saber, né? A gente espera que esteja bem, espera que tenha um lugar bom. A gente pode até perguntar para a pessoa assim, o que você acredita? Onde você acredita que está? O que você acredita que realmente aconteceu com essa pessoa? O que você entende pelo morrer? Por quê, gente? Mas eu acredito que a pessoa desencarnou. Eu acredito que a pessoa que morreu acabou. Eu acredito que, sei lá, vai um dia nascer em outra pessoa. Eu acredito que tá no céu. Eu acredito que tá no inferno. Sei lá o que você acredita, tá? Mas o que eu quero te dizer é o que você acredita sobre o que acontece no processo do morrer não significa que é 100% verdade, porque esta é a sua verdade, ponto. Então, para você pode ser 100% a sua verdade, mas cuidado, porque a verdade do outro pode ser diferente da sua. E é muito chato quando uma pessoa está no processo de dor, as pessoas ficam dizendo como é que ela tem que sofrer. Essa é a parte mais chata do luto. Então, não, mais chata não, né? O luto em si já é difícil demais, já é chato demais, já é doloroso demais. Ainda vem alguém e diz como você tem que agir. Você tá saindo de casa bastante, né? Nossa, nem gostava do morto. Ou ainda, se você tá em casa, menina, você precisa sair. Você precisa sair de casa, você precisa ver gente. Quer ver então? Olha aí, eu senti uma raiva dessas falas, né, Roberto? Quer ver então se você é jovem? Quem aí, meninas que ficaram viúvas, que não escutaram muito isso? Você é jovem e perdeu o marido, ou você é jovem e perdeu a esposa. Calma, daqui a pouco você vai ver, você já encontra outra pessoa. Gente, até de fato,
pode ser que eu vou encontrar outra pessoa. A vida vai se encaminhando, muitas vezes, para que a gente possa até ficar. Você já até respondi uma caixinha e vou falar aqui de novo. Se eu perdi alguém, tá? Um parceiro, por exemplo. E depois de um tempo, eu acho um novo namorado, uma nova parceira, um novo parceiro. No caso de morte, é diferente no caso de separação. Lembrando, amanhã vamos fazer uma live sobre separação, tá? Mas, no caso de morte, não teve um rompimento, ok? Diferente de um caso de relacionamento, onde tem um rompimento, eu sofro um pouco um tempo, depois eu começo a gostar de outra pessoa, e aquela pessoa com o tempo eu vou esquecendo. É bem isso, às vezes as pessoas perdem a oportunidade de ficar quietas. É bem sobre isso mesmo. Então, no caso de morte de algum afeto, né, relacionamento afetivo, gente, passado um tempo, você pode vir a se relacionar de novo. E lembrando aqui, não caiam no julgamento, tá? Não caiam no julgamento. Por quê? Uma pessoa que perdeu um parceiro, sim, há um sofrimento, há uma falta, há uma ausência que é presente, há um monte de dor. Um monte de dor. E aí ela encontra alguém que ela decide dar uma chance pra ela e sentir que ela tá viva. Ela decide dar uma chance pra essa outra pessoa que ela conheceu. E tá tudo certo ela fazer tudo isso, entende? Então ela tem que esquecer o morto. Não, gente, não pira o cabeção. O coração e tudo aquilo que eu sinto por essa pessoa continua. Eu ganho um novo coração. A gente não divide um coração no meio. E para um relacionamento com uma pessoa viúva dar certo, uma pessoa viúva, o viúvo ou a viúva, o novo parceiro precisa compreender que na ordem de chegada ele não está em primeiro lugar. Hoje ele está em primeiro lugar na companhia viva, mas existe um afeto aqui dentro. Gente, tem algumas pessoas, os novos relacionamentos, que ficam pirando o cabeção com a pessoa que morreu. Mas ele fazia isso. Mas ele fazia aquilo. E aí começa a ter um ciúmes absurdo da pessoa que morreu, da história que aquela pessoa viveu. Aquela história foi vivida lá atrás. E vai ficar boas memórias. E eu não preciso apagar essa história, entende? Eu vou continuar um outro movimento, uma outra pessoa, e vou criar novas histórias, sem precisar apagar aquelas vão continuar. E a saudade daquela pessoa, às vezes vem processo de comparação inicial, que é bem natural, né? Não tem como não existir, tá? Enfim. Você é nova, você vai achar outro logo. Se eu achar, não é agora que eu quero achar. Eu tenho um viúvo que eu atendo, que eu amo de paixão, assim. E ele fala uma coisa que eu acho que é linda e eu vou dividir com vocês, porque eu acho que o mundo tem que saber disso. Depois de muito tempo, né? De muito tempo não, depois de pouco tempo de viúvo, as pessoas ficavam enfiando mulherada pra ele. E isso acontece mais com homens, tá? E sabe quem faz isso com esses homens? As mulheres, ok? Os amigos também ficam querendo enfiar a mulher, né? Vai lá pra dar uma transadinha. Mas às vezes, e as mulheres querem enfiar uma companheira pra ficar companheira, tá? Mas ficam empurrando gente lá. E esse senhor, ele fala assim pra mim: eu não preciso de alguém, eu quero ter alguém, né? E com o tempo a gente foi trabalhando várias questões desse luto, enfim, e hoje já se passaram alguns anos. E ele sempre falava isso: as pessoas ficam me empurrando, não quero, eu não preciso, porque se eu preciso de alguém para tampar um vazio, um buraco, a minha dor, eu enfio qualquer um no lugar. Quando eu entendo qual é o meu lugar, qual é o meu espaço, qual é a minha dor que eu carrego, quais são as minhas saudades, quais são os dias que eu tenho mais fáceis, os dias que eu tenho no meu vazio, os dias que eu tenho, né, que eu saio de casa, enfim, quando eu entendo esse processo, eu entendo que eu não preciso de alguém. Eu quero ter alguém. E, gente, isso faz uma diferença, né? Porque são tantos de nós que precisamos ter alguém. E aí, gente, se eu preciso ter alguém, qualquer um pode ser, qualquer um me basta. E a nossa vida é tão preciosa pra gente colocar qualquer um na nossa vida, né? É uma pena.
Isso. Porque a gente sofre, a gente vê tantos relacionamentos destruídos, relacionamentos péssimos, né? Pela base do qualquer um. Porque eu não posso ficar sozinha, tá? Enfim, então, não falem pra uma pessoa que acabou de ficar viúva. Você vai achar outro. Ou não quer ver uma outra frase horrorosa. Quando a mãe perde o bebê e o pai perde o bebê. Né, menina? Só transar que vem outro. Oi? Oi? Tá? A gente sabe disso, mas nesse momento, fecha a sua boca, porque não é hora de falar uma asneira como esta. E, gente, a maioria das mães que perdem bebê escutam esta barbaridade. Nada. Só namorar um pouquinho que já vem outro. Logo, logo você nem lembra mais disso. Como assim? Né? É absurdo. Enfim. Não chore. Não chore. Oi? Acabei de perder a pessoa, né, que eu amo e eu não vou chorar. Chorar é uma forma, né, de dor, de expressão. Não é a única, tá, gente? Então se chora, porque chora, se não chora, não chora. Porque a gente percebe que quem expressa mais, quem fala mais, quem chora mais, adoece emocionalmente menos, adoece fisicamente menos. Eu comecei antes falando que os homens adoecem mais, e quando a gente vai cutucando, tem um luto lá atrás que não foi olhado, uma separação, uma perda, alguém que se perdeu no meio do caminho, que precisa ser trabalhado, tá? E aí vem essa coisa do ser forte, eu dou conta. Bonitinho, hoje um homem me ligou e falou assim: olha, eu perdi fulano faz X tempo e eu nunca fiz esse treco aí de terapia, esse negócio é pra louco, eu continuo achando que esse negócio é pra louco, mas assim, eu já tô muitos dias sem dormir, eu tô muito mal, enfim, mas já passou muito tempo, e eu sempre acreditando e falando pra mim mesmo que o tempo cura, o tempo passa e o tempo resolve. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, como eu disse pra ele. Primeiro, existem algumas situações que o medicamento ele é bem-vindo, tá? E às vezes a gente precisa tomar medicamento e entender que isso faz parte, porque o nosso corpo adoece, ok? Segundo, a gente sai desse corpo de achar ainda, em 2024, que psicólogos, que terapias, de um modo geral, é coisa de gente louca. Porque você que está aqui comigo nesse exato momento é normal? Já fez umas loucurinhas na vida? O que é loucura? O que é ser normal? E aí, assim, eu entendo quando a gente fala do louco, eu não sou louco, eu sou psicólogo. A gente tá falando daqueles que tá vendo coisa, né? De quem tá tendo delírios, alucinações e coisa parecida, que são casos bem raros. Não é tão raro assim, mas enfim, são casos bem menores do que o que a gente geralmente trabalha, tá? Então eu quero dizer pra vocês que, assim, o resto, né? Então eu penso assim, 2% é esquizofrenia, talvez um transtorno de bipolaridade gravíssimo que tá tendo alucinação e delírio. O resto, os outros 98%, 90%, 70%, 80%, depende de cada profissional e cada área que cada um atende, né? São pessoas assim, como eu e como você, que aqui está, que tem dias bem bons, tem coisas bem resolvidas dentro de você, que você olha e fala assim, isso eu sou fodástico. E também você, essa pessoa que é fodástica em algumas coisas, tem coisas que você olha pra dentro e fala assim, ferrou. Aqui tá meio ruim esse treco. Putz, isso eu não dou conta. Putz, isso eu não sou bom. Isso eu preciso melhorar. Atire a primeira pedra. Quem não é tudo isso que eu falei? Em algumas coisas, mega habilidades. Em outras, super falta de habilidades. E a gente precisa de alguém, às vezes, pra tirar da frente dos nossos olhos aquilo que a gente não consegue enxergar. Terapia pra todos. Todos? Todos que querem se transformar em pessoas melhores e mais resolvidas. Todos que não querem repetir ciclos. Porque às vezes, gente, a gente fica repetindo ciclos, repetindo ciclo, até a situação resolver. O mundo retorna, né? O universo tá aí, mandando de volta até você olhar para isso e fazer e acontecer e assim por diante.
Ai, ai, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados com algumas frases idiotas que a gente fala, tá? Então o não chore é péssimo. É péssimo. Chore. Mas eu sou homem. E daí? Você é humano? E daí? Tá? Ai, eu sou uma mulher forte que tem que dar conta de tudo. Tem que nada. Gente, assim, ó, tem uma coisa que tá caindo por terra, esse negócio de que mulher tem que ser forte. Que saco. Isso, né? A nossa geração veio de gerações anteriores que foram mulheres muito submissas, que sofreram muito e que falaram, vai, minha filha, seja forte, não dependa de ninguém, faça aconteça, você dá conta. E a gente virou tudo macha. Macha no sentido de resolver tudo, de energia masculina. E ai, a gente tá tudo pirada, tá tudo enlouquecida, tá tudo saindo da casinha. E aí, quando a gente começa a voltar pra casinha, porque daí as relações começaram a ficar totalmente distorcidas, fora de ordem, fora o auê todo. E hoje eu percebo que tá tendo todo um movimento de novo para as mulheres olharem pro seu feminino. Um feminino com força, sim. Mas não precisa ser um feminino destruidor dos planetas. Porque tem coisas que a gente não dá conta sozinha. Tem coisas que quando a gente tem um colo é louco de bom. Tem coisas que quando a gente divide com a amiga, com o companheiro, com pessoas. Uau! Faz um efeito gritante aqui dentro da gente. Então falem, dividem, enfim. Então chorem se tiver vontade de chorar. Expresse se tiver vontade de expressar. Porque você não adoeça. O corpo fala aquilo que a gente não fala. Então falar. Então não fale pra alguém. Seja o tal do seja forte, então. Meu Deus, esse pra minha opinião é o pior. Seja forte. Você tem outro filho pra criar. Calma aí, gente, peraí. A mãe e o pai acabaram de perder o filho X. E aí eles precisam ficar escutando o tempo inteiro que ela tem que criar o outro. Ela sabe. Ele sabe. Esse pai e essa mãe sabem que tem que cuidar do outro. Mas isso não significa que não tá doendo a morte desse. Né? Enfim. E aí até assim, mas Deise, o que eu vou falar? Seja forte é uma coisa que a gente fala normalmente. Ou então meus pêsames, né? Os meus pêsames, gente, por que os meus pêsames é tão ruim da gente escutar? Vou dizer pra vocês por que meus pêsames é tão ruim. Porque no processo do ato de despedida do velório, os meus pêsames, ele nesse primeiro momento, quando a gente está passando pela perda de alguém, é natural a nossa estrutura mental, a nossa estrutura emocional, ela entrar um pouco no processo de negação. Não é, para alguns é uma negação meio que completa, tá? De a pessoa paralisar, de não estar entendendo muito bem o que está acontecendo, enfim. Para a maioria das pessoas, não é uma super negação, mas é uma coisa assim, tipo, cara, até ontem tava tudo bem, agora tá aqui. Como assim, né? Quando não vem de uma doença terminal e quando é uma coisa repentina, principalmente, demora pra cair a ficha, então fica uma coisa confusa. Aí cada um que... Então assim, eu tô naquela coisa confusa, aí vem alguém e fala meus pêsames. Pá, é verdade, morreu. Vem outro e fala meus pêsames. Pá, morreu. Então, os meus pêsames, ele tem um peso forte, ele é a palavra ética. Sabe aquela coisa de etiqueta, assim? A mais bonitinha e correta. Sei lá, não acho, tá? Mas enfim, é. Mas ela tem esse peso, ele se torna pesado porque é isso. Eu tô ainda nesse processo de negação e vem alguém, meus pêsames, morreu. Meus pêsames é aquela coisa tipo, aceita, morreu. E eu ainda não tô no processo de entender isso. Muito bem. Foi melhor assim porque tava sofrendo. Melhor pra quem? Tá? Pode até ser que foi melhor, ok? Mas eu não sei, eu não posso afirmar isso, né? Eu acho perigoso quando a gente afirma uma coisa dessa, ok? Então, o que falar? Tô aqui. Porque, né? Mas esteja, se você não estiver aqui, de verdade, né? Nem fale isso, ok? O que eu falo então, Deise? Se eu não posso falar meus pêsames, se eu não posso... Ou então dar conselho. Ai, o tal dos conselhos das tias. Os conselhos das tias são os piores. Geralmente os conselhos das tias vêm depois, né? Depois que já foi, velório, voltou pra casa, vida que segue, etc, etc. Acho bem perigoso os conselhos, assim, alguns até. Que aí as pessoas ficam julgando, né? Ai, é horroroso. Mas se eu disser pra vocês assim, o que falar? Seja forte? Não. Você quer dizer alguma coisa? Então, a hora que você abraçar essa pessoa, lá no momento de dor dela, diga para ela, não seja
forte. Chore. Põe pra fora. Chore e abrace. Não seja forte. Porque não precisa ser forte o tempo inteiro. A vida exige da gente força pra tanta coisa. Pra acordar, pra sair da cama. Na hora que eu perdi alguém que eu amo, eu tenho ainda que ser forte. Não, deixa eu chorar. Põe pra fora. Deixa eu chorar. Ai, mas eu não aguento ver a fulana chorando. Tá bom. Aí é teu problema. Não da fulana que tá chorando. Tá? Mas eu não aguento ver a dor do outro. Acho que eu vou dar um remedinho pra ver se melhora. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso, tá? Porque, não, dopar não ajuda ninguém a nada, só faz a pessoa não estar ali de verdade. Ela já tá com o emocional dela tão abalado que ela já nem consegue estar ali tanto de verdade, ainda vem alguém e ainda topa remédio. Não façam isso, tá? A não ser que a pessoa tenha algum problema de coração, alguma coisa assim, mas daí vão dar um remédio pro coração, um remédio pra pressão, ok? Então... mas é que eu não aguento ver ela chorando. Sai você de perto, mas deixa a pessoa chorar, tá? O Ricardo tá falando aqui, né? As pessoas chegando e falando: oi, tudo bem? Gente, é tão engraçado. É tão engraçado. Não é engraçado, mas é engraçado, né? Porque é isso. Não tá bem. A gente tá no velório, não tá bem. Mas é força do hábito, tá? É o oi, tudo bem. Oi, tudo bem é só oi. A gente, nessa hora, a gente só leva como oi, porque a gente nem quer se perguntar de verdade. É porque de verdade mesmo, se alguém fala: oi, tudo bem? Não, menina, não tá tudo bem. Nossa, minha mãe não sei o que lá. E você com pressa? Então, às vezes a gente fala oi, tudo bem como ritual e não como alguém que quer ouvir, tá? Acho que nunca deveríamos dizer já foi, descansou. Não mesmo, tá? Porque é isso, eu não sei se descansou, né? Vai que tá dançando um ciranda lá em cima, vai que tá fazendo um festerê louco. Eu não sei. Também não sei se é lá em cima, né? Olha eu falando, não sei. Enfim, a gente não sabe, tá? Então, como a gente não sabe, então... Mas, Deise, eu preciso dizer alguma coisa. Quem disse que você precisa dizer alguma coisa? Quem disse que a gente precisa dizer alguma coisa? Tá? Gente, não. A gente não sempre precisa dizer alguma coisa. Ai, mas o que eu vou falar? Ah, mas eu sou psicóloga, eu tenho que falar alguma coisa. Aliás, para os terapeutas de plantão aqui, quero já fazer um convite para vocês. Logo, em fevereiro, a gente vai começar. Obrigada, meu querido, para você também. A gente vai começar o curso um preparatório, uma formação completíssima para todas as pessoas que querem trabalhar com pessoas enlutadas. Ou às vezes eu nem quero trabalhar, mas eles caem de paraquedas no meu consultório. E aí eu preciso saber acolher, porque tem um monte de gente, de profissionais falando um monte de merda. Vocês vão desculpar a palavra, mas é exatamente isso. E para quem quer, né, quem quer ter uma formação nessa área, quem quer compreender melhor sobre vários temas, é só para psicólogos? Não. Eu oriento pessoas lá na minha igreja. Perfeito para você que orienta pessoas na sua igreja. Eu sou pastora. Perfeito. Eu sou padre. Eu sou... eu gosto de arrumar gente lá da minha comunidade. Quero ajudar, quero entender melhor. Venha, gente, venha. Porque assim, ó... Eu tô estudando, tá sendo muito legal. Vai ter um monte de coisa que não acho em curso nenhum. Porque eu realmente tô tentando trazer profissionais top das galáxias também pra falar, porque realmente vai valer muito a pena, tá? Porque eu não gostaria, né? Eu tava esses dias num velório e aí tinha um profissional da psicologia falando sobre as fases do luto. Meus queridos profissionais, isso é completamente ultrapassado. As fases do luto, que todo mundo chama de fases do luto, da Elizabeth Kubler-Ross, que são 5 fases: negação, barganha, depressão, raiva, enfim, aceitação. Nós não utilizamos elas no processo de luto e muito menos no processo terapêutico. Tá? As fases do luto, que chamam de fases do luto, não são fases do luto, são fases da
terminalidade. A Elizabeth Kübler-Ross, que era uma médica, ela escutava os seus pacientes, ela foi um dos primeiros grandes nomes, é sem dúvida, uma das primeiras grandes teorias na área. A gente tem um carinho eterno por esta teoria, mas ela é uma teoria para pessoas que estão passando por doenças terminais. Acabei de receber o diagnóstico de um câncer que está com dias contados. Um câncer que vai, né? Enfim, uma doença grave que não tem cura. Aqui eu entro nas fases que chamam de fases do luto, mas são fases da terminalidade. Aqui eu entro na negação e vou procurar o centro médico. Aqui eu entro na raiva, porque que esse médico falou desse jeito comigo, porque que sei lá o quê. Aqui na doença eu entro na questão da depressão, que não é depressão doença, mas são sintomas depressivos. É aqui nessa fase que eu começo a fazer uma barganha. Olha só, Deus, se eu melhorar, se eu curar dessa doença, eu prometo que eu vou dar cesta básica, eu prometo que eu vou fazer tal coisa. E aqui é que muitas vezes a gente consegue chegar na aceitação. Aceitação do quê? Da finitude, de meu tempo acabando. E diante disso, eu preciso olhar para esse tempo com mais qualidade. Alguns casos conseguem chegar no processo de aceitação e é tão lindo quando isso acontece. Tão lindo assim. Alguns de vocês já viram, eu estou fazendo um curso que se chama Doula da Morte. Estranho, né? Um nome estranho, enfim, a gente já falou de doula da vida, a gente conhece as doulas para nascer bebê e etc. A doula da morte é aquela pessoa que acompanha uma pessoa que está morrendo, tá? Que ela está entrando num processo aí de morrência, como diz a Karina Fukumitsu, que ela está se despedindo da vida. A gente acompanha a família, a gente acompanha os rituais, os velórios, como orientar as pessoas para isso, e principalmente esse processo do partir de forma mais leve. Existe o que a gente chama de calotanásia, que é uma morte bela, que é uma forma de você, que são pessoas que morrem de uma maneira leve. Se é que a gente pode chamar a morte de leve, tá? Mas assim, é uma morte bonita, é uma morte bela, é uma morte onde existe um processo de despedida muito rico, assim, gente, é que eu gosto dessa área, né, mas assim, é bonito de ver que o existir foi rico, sabe? É difícil, não é uma coisa muito fácil de trabalhar com alguém que tá morrendo, porque envolve um monte de dores e de despedidas, e as despedidas sempre doem, mas é um trabalho que eu espero que um dia eu consiga exercer com mais maestria, né? De poder auxiliar as famílias nesse processo, porque hoje o que eu trabalho é pós-morte, né? Aqui o caso da doula é um processo durante a morte, durante a passagem, né? Eu tive a honra, difícil, mas eu tive a honra de poder passar por isso ali, do meu lado, na minha frente, né, com o falecimento da minha sogra, eu que estava junto com ela nesse processo todo. Foi uma despedida muito bonita, né, mesmo a morte não sendo algo tão bonito, mas assim, ela teve o que a gente chama de calotanásia, que é esse processo do despedir-se e ser leve, ser bonito, já que não existe a opção não ser, tá? Com toda a família. Eu não sei se eu já contei essa história pra vocês, mas foi uma coisa tão, tão abençoada, assim, foi tão bonito, que as crianças foram visitá-la minutos antes dela falecer. As crianças saíram do quarto, logo chegou meu sogro, logo chegou, eu que passei a noite com ela, logo chegou minha cunhada, meu marido veio com as crianças, e aí eu desci para que eles pudessem subir, né? E quando eles no quarto, sem as crianças nessa hora, entrou uma mulher, eles estavam, né, chorando, conversando com ela, enfim, né, se despedindo. E chegou uma mulher desconhecida e perguntou: eu posso fazer uma oração para vocês? E tanto que assim, eu tenho muita curiosidade de saber quem é essa mulher. O pessoal lá do hospital não sabe dizer, e eu falo que é um anjo. Ela fez uma oração linda. A hora que ela falou amém, todos eles falaram amém. Minha sogra já não estava mais falando. E ela deu o último suspiro. E ali, ao lado dos seus, ela se despediu da vida, né? Dolorido, claro, né? A gente morre de saudade dela, enfim.
Mas um processo de amor intenso e muito bonito. Ai, gente, o livro Histórias Lindas de Morrer é maravilhoso. Hoje eu levei ele de presente para uma pessoa muito especial, porque eu realmente gosto muito desse livro. Eu acho ele... Deixa eu ver se ele tá aqui. Não. Histórias Lindas de Morrer é o mais bonito. Acho que disparado, assim, olha, de todos os livros que eu já li, ele é daqueles que você quer ler de novo e você não quer parar de ler e você vai... ele é lindo, ele é difícil, mas ele é lindo, 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 vale a pena a leitura, né? É uma humanização muito grande desse processo, que é doloroso, tá? Enfim, gente, eu queria dizer pra vocês que eu não queria que as pessoas ficassem, sabe? Eu não queria, se eu puder, nessa vida, contribuir para que a gente pare de falar merda para as pessoas que estão passando pela maior dor do mundo. E se eu puder contribuir um pouquinho disso, para que menos pessoas escutem asneiras, já me sinto realizada por isso, tá? Gente, é lindo, tá? Histórias Lindas de Morrer. Tem outro também. Ai, vou ter que pegar aqui pra vocês. Espera aí, só um minutinho que eu vou pegar aqui. Pessoa louca, né? Que abandona vocês pra mostrar algumas coisas. Mas assim, é que eu tenho livros preferidinhos. Então, quem gosta de leitura... Tudo bem não estar tudo bem. Gosto desse livro, tá? Gosto mesmo, assim. Acho ele um livro gostoso demais. Mas se vocês perguntarem pra mim... Olha, não peguei. Histórias Lindas de Morrer, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ana Cláudia Quintana Arantes tem 3 livros. Os 3 são maravilhosos, tá? É uma coleçãozinha, assim. Um que é o mais famoso, é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela fala muito disso, do cuidados paliativos, da eutanásia, que é essa morte bela, enfim. Os livros da Ana Michele Soares foi uma moça super jovem, que aliás, antes de ontem fez 1 ano que ela faleceu. Ela tinha um tumor, enfim, ela ficou alguns anos tratando tudo isso, e ela escreveu 3 livros. Os 3 são maravilhosos, tá? Enquanto Eu Respirar é o primeiro. Deixa eu ver se eu lembro o nome do segundo. Entre a Lucidez e a Esperança. Não, esse aqui. Peraí. Cadê? Não tem o nome do segundo. Não tá aqui comigo agora. Que é lindo também. Agora, esse aqui. Gente, esse aqui. Esse aqui é lindo. Ela escreveu. Ela já sabia que ela estava já nos últimos dias de vida dela. E ela foi escrevendo. Algumas partes ela escreveu até na UTI. Tá? Alguns momentos ela ficava desacordada, outros ela ia falando e a mãe que ia escrevendo, enfim, é lindo, lindo, lindo. E o que ele é mais interessante aqui, tá? Esse é um livro que tem páginas rosas no meio, que são dicas, tá? Como eu posso ajudar? Esse é o nome do capítulo. E ela era bem bocudinha, assim, sabe? Assim, ela, acho que eu ia ser bem amiga dela, assim, porque ela era bem bocuda, ela falava todas as coisas na cara das pessoas, achava o máximo. Queria ter conhecido ela. Como eu posso ajudar? Tá? Vou fazer. Nossa, eu gravei outro dia um monte de post e não deixei nos destaques. Será que eu deixei? Ai, que burra. Vou dar uma olhada. Acho que eu vou colocar. Às vezes eu esqueço, tá, gente? Então, ela faz essas páginas rosas aqui. Ela fala como ajudar uma pessoa que está morrendo. Você não é médica. Você não é médico, você não sabe os remédios para parar a dor ou para resolver o problema. Então, você pode ajudar de algumas maneiras, porque as pessoas falam um monte de asneira, tanto para quem é acompanhante quanto para quem, enfim, quem fica, tá? Então, ele é bem interessante mesmo. O quanto, assim, ela fala da importância da família, falar sobre isso, tá? Esse é um livro bem legal. Um outro bem legal, assim, tipo, super fininho para aqueles que morrem de preguiça de ler. Mas esse é bem bom, bem daquele sentou, leu. Quando a Morte Chega em Casa. E são pessoas que trabalham com luto, tá? Aliás,
no meu livro. Gente, o dia que eu lançar meu livro, vocês vão comprar? Só pra dar uma ajudinha pra nós ficar faceiro, feliz, tá? Não, mas vai sair ainda, uma hora vai sair. E eu quero depoimento, já tem algumas pessoas bem especiais, assim, que vão colocar o depoimento delas também, porque eu acho tão legal quando a gente tem histórias de vidas reais, né? Que a gente vai aprendendo também com a vida do outro. Quando a morte chega em casa, então, são vários profissionais que trabalham com isso e que eles contam como eles vivenciaram, tá? Enfim, aqui tem outros, tá? Esse aqui, por exemplo, ele é um livro mais técnico. Livros técnicos são aqueles livros que são vários capítulos, né? Mas ele tem muitas coisas bacanas, porque aqui ele fala, por exemplo, do luto da infertilidade, que é um tipo de luto, né? Eu já comecei, cara. Já comecei a escrever. Eu vou dizer pra vocês que a parte mais difícil de escrever um livro é sentar a bunda aqui e escrever o livro. Porque... E aí agora até eu tô tentando ver se eu consigo fazer isso em áudio. Porque eu gosto muito de escrever. Mas eu tenho que tirar, né? Pra você entrar no livro, você tem que entrar, tem que sentar, sossegar. Sossegar, gente, sossegar. Não sei fazer isso. Ai, é tão difícil sossegar, né? Enfim, mas eu vou conseguir. Porque já tá aqui, meu livro é lindo. Eu só posso dizer isso pra vocês, meu livro é lindo. Ele não saiu ainda, mas ele é lindo, ele vai ser lindo. Ele vai ser lindo, olha só. Aí aqui tem outros, tá, gente? Assim, ó, Vida Após o Suicídio. Esse aqui também é uma história, né, de uma mulher que perdeu o marido e ela vai contando toda a história dela. Esse também é bem bonito, de cuidados paliativos, A Vida Perto da Morte. Esse é uma história de uma médica, que ela conta as experiências dela, sabe? Dela lá atendendo com amor, mas também com a dor. Porque os médicos, né, gente, eles, às vezes, as pessoas falam assim, aquele médico foi um grosso, aquele médico sei lá o quê. Aquele médico, às vezes, é grosso. Aquele médico, às vezes, é seco, para não entrar em contato com a dor. Porque senão ele não conseguia trabalhar, tá? E assim, eu entendo que às vezes, o médico não teve sensibilidade, ele me deu a pior notícia da vida. Eu tô fazendo um outro curso. Gente, que curso bom, também tô amando loucamente, com a Fernanda, que é sobre comunicação de más notícias. Que esse é um dos capítulos que vai ter no curso Ausências Presentes, para profissionais e para todas as pessoas que querem compreender melhor o processo do enlutar-se. E a gente às vezes entende que as pessoas que estão nesse processo todo das dores, né, elas não conseguem falar. Às vezes os médicos são frios para falar da doença. Os médicos, eles falam de uma forma que, mas me levou em consideração. Porque é isso, gente. Porque se eles levassem em consideração, eles não iam conseguir trabalhar, tá? Pensem vocês, todos os dias trabalhando com a maior dor do humano. Perdendo gente o tempo inteiro. Criando vínculo e a pessoa morre. Cria vínculo e a pessoa morre. Constantemente. Isso é pesado. Então, o quanto muitos profissionais, eles precisam blindar algumas coisas. Blindar, em momento algum, significa perder o humano que existe dentro deles. Tá? Não é isso. Mas às vezes, e alguns eu sei que perdem, né? Alguns perdem um pouco isso. Infelizmente, no meio do caminho eles perdem essa coisa do humano. Mas, às vezes é pra dar conta das suas próprias dores. Porque lembra, por mais que a sociedade impõe, né? Que o médico é Deus, blá, blá, blá. São só seres humanos, cheios de dores também. Né? E que precisam dar conta das suas dores para ajudar na doença dos outros também, tá? Então, é um pouco disso, assim. Enfim, falei demais. Eu ia falar só 15 minutos. Eu não sei porque que eu me empolgo. Fico com vocês, tá? Então, assim, gente, foi melhor assim que tava sofrendo? Jamais. Não fala essa asneira, não. Ele foi porque ele era emprestado por Deus. Tá bom, enfim, era emprestado por Deus, mas eu também não tenho certeza. Deus quis assim, né? Deus quis assim, sei lá se Deus quis assim, tá? O luto é complexo. Muitas falas só atrapalham, tá? Você tem que sair de casa. Você não tem que nada. Você tem que fazer aquilo que fizer sentido pra você. Vai ter dias que tu vai querer sair de casa pra ir no cachorro quente da esquina. Vai ter dias que tu vai pagar pra ficar em casa.
você não tem força para ir até a cozinha pegar um copo de água. Mas você tava indo tão bem. Nossa, menina, fulano tava ótimo até esses dias, mas hoje tá aí, ó, mal. Lembrando, luto, seja por separação, seja por morte de alguém, seja qualquer tipo de perda, por desemprego, seja o que for, não é contínuo. Não é assim. Luto é uma montanha russa. Então, hoje eu posso estar aqui ótima conversando com vocês e consigo me concentrar em outras coisas e a coisa super flui. Amanhã, eu até acordo bem, enfim, de repente eu vou no mercado, sei lá. E aí eu escuto uma criança falando a mesma coisa que aquela criança que eu perdi, pá, gatilho. Fico mal. Aí eu fico às vezes uma semana sem sair de casa. Aí eu tô indo bem, começo seguindo, papá. Aí, sei lá, chega as datas comemorativas. Pá, caiu de novo. Aí eu começo a me restabelecer, entende? Então assim, ó, não, mas tava boinha, agora tá ruim. Tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá. Assim é a vida. A vida do enlutado, então, que virou uma bagunça. Mais ainda. É isso. É sobre isso. Tá? Então, não se cobrem. Se permitam. Eu sempre falo uma coisa assim, ó. A gente precisa olhar pra dor. A gente precisa se conectar com ela. Porque senão a gente finge que tá tudo bem. E o nosso corpo vai nos dizer, através de doenças, que não está tudo bem. Então, sim, tem o seu momento de chuveiro. Entendem quando eu falo momento de chuveiro, né, gente? Porque o chuveiro e o travesseiro, meus amigos, eles são bonitinhos, né? Porque a gente pode fazer o que for, se a gente chora, a gente se descabela, a gente parece todos uns bebês de tanto chorão. E tá tudo bem. Ai, alivia ainda, é o louco de bom. Tá? Então, assim, tem o seu momento de desespero, de choro, de permissão para entrar em contato. Nesse dia que você vai entrar em contato, entre em contato com aquela música mais... porque as músicas, elas vêm e nos abraçam, assim. E aí você descabela mais ainda. Tira o seu momento para isso. Faça isso de vez em quando, se você tem essa necessidade. Tá tudo certo. Tá tudo certo, se permita. Eu tenho que ser forte. Tem que nada. A gente não tem que ser forte o tempo inteiro. Porém, um aviso aos vitimistas de plantão. Não more na sua dor. Não more na sua dor. Visite ela. Olhe para ela. Mas não fique alimentando ela. Porque senão também você não vai sair disso. Tá? E não é que a gente tem que sair da dor, não é isso. A gente tem que aprender a continuar de um jeito diferente, porque nunca mais vamos ser igual. Então, quando eu falo, olhe para sua dor, mas não more lá. Se permita também ter momentos felizes. Mas o que os outros vão pensar? Se tiver criança na sala, tampe o ouvido dela. Foda-se o que os outros vão pensar. Ok? Estamos falando de você, da sua dor, das suas emoções. Então foda-se. Né? Eu tô na festa, vão pensar que eu tô feliz. Você sabe as suas noites tristes. Você sabe. E você pode ter dias felizes, sim, por você. E por aquele que não está mais aqui e que talvez queria estar ali com você. Continue vivendo por você e por aquele que não teve mais essa oportunidade. A vida tá aí. A vida tá aí. Né? Eu não sei se vocês viram, mas eu postei hoje de manhã uma faixa de velório, né? De coroa. Que dizia com carinho. É isso. Que carinho você está tendo com a sua existência? Não espere que o carinho venha das pessoas numa faixa. Tenha você primeiro carinho por você mesmo. E é isso. É esse carinho por vocês que eu vou encerrar essa live de hoje. E convido vocês para estarem comigo amanhã, tá? E para... Amanhã nós vamos falar sobre separação, 21 e 21. Nem sei se eu tenho compromisso amanhã, nem perguntei para meu marido, enfim, nem conversamos sobre isso, mas acho que não. Se tiver eu troco, tá, gente? Mas a princípio vamos deixar nesse horário aqui, 21 e 21. Espero vocês. Vamos falar sobre as perdas de quem não morreu, mas que perdemos e que dói na alma também, tá bom? Um beijo gigante pra vocês. Se vocês acharem que faz sentido isso tudo que eu falei, passa pras pessoas,
compartilhe, vai ficar ali na live. Se você acha que não faz sentido, tá tudo certo também, isso é teu, não é meu, tá? E também, se não faz sentido, não sei nem porque você tá aqui, porque você tá perdendo seu tempo de vida escutando quem você não concorda. Gente, não, né? Não podemos perder tempo no tempo que passa. O tempo que passa precisa ser de qualidade. Então, que a gente possa estar junto daquilo que nos faz bem, tá? Pra vocês que se sentem bem, mesmo eu falando dessas coisas esquisitas, que ninguém gosta de ouvir. Muito obrigada. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. Até amanhã, 21h21, espero vocês.